Senhor presidente, deputado Exalcir, caros colegas, eu acabei de chegar de uma viagem à cidade de Fortaleza, aonde a Comissão de Segurança Pública votou um requerimento feito pelo deputado Cabo Sabino, aonde relatava a situação de anormalidade na segurança pública naquela cidade. O que é que se tinha lá? O quadro que nós encontramos. Para que Vossa Excelência tenha a ideia do que está acontecendo em Fortaleza, já mataram 20 policiais. Isto no ano de 2016. Um policial civil, 2 agentes penitenciários e 17 policiais militares. Houve uma greve do sistema prisional, porque o governador parece que dá mais atenção aos presos do que aos agentes penitenciários, e em virtude dessa greve, dizem que se deflagrou um movimento feito pelos criminosos presos de facções do PCC, do Comando Vermelho, Guardiões do Estado do Ceará, é uma outra facção que criaram, e uma outra facção chamada Família do Norte. O mais impressionante, senhor presidente, é que os presos quebraram as cadeias do estado da cidade de Fortaleza, os presídios. E hoje, alguns presídios se encontram totalmente administrados pelos presos. Ou seja, eles quebraram todas as celas, não existe grades, e uma área em comum, aonde eles fazem o que bem querem. O Estado não conseguiu até agora restabelecer a ordem naquele presídio. O mais curioso é que a gente percebe que nós conversamos com o secretário de Justiça, até mesmo uma pessoa muito bem intencionada, mas é aquela velha história, está muito mais preocupada com a situação da humanização do preso do que com a valorização dos agentes penitenciários. Ouvimos os agentes penitenciários e eles disseram o seguinte: olha, nós não queremos aqui nem aumento salarial não, nós queremos é condições de trabalho. Que o secretário de Justiça, e juntamente com o governador, faz questão de ignorar. Em virtude disso, o sistema explodiu. Presos andando para cima e para baixo, e nos contaram numa audiência pública, isso é digno de risada, de riso. Nos contaram que ligaram para um determinado presídio, quem atendeu o telefone? Um preso. Aí disse assim: o que é que você quer? Não, nós queremos ouvir um preso na justiça. Aí disse que o preso lá do estabelecimento prisional disse assim: não, ele não vai poder ir essa semana não, ele só vai na semana seguinte. Ou seja, é os próprios presos que estão pautando as oitivas de presos na justiça. Meu Deus do céu! E aí vem a minha indignação. Como é que um governador de estado consegue se acovardar, se omitir diante de um quadro como este? Requisitaram a força, e para meu orgulho, aqui de Brasília, a FIP, que é para retomar essas cadeias que foram tomadas pelo crime organizado. Recuperou duas. Mas o grave problema do Ceará é que não tem efetivo suficiente para manter
os estabelecimentos prisionais funcionando em ordem. Por quê? Porque a FIP, que é uma força especial de agentes penitenciários, bem treinada, especializada para retomar o estabelecimento prisional, tem um efetivo de 40 homens. Pasme, deputado. Quando esta força sai, entrega-se 1.000 presos para 7 agentes agente penitenciário tomar conta. Não tem condições de isso prosperar ou até mesmo de dar certo. Contrate alguém, governador, contrate, faça concurso urgente e coloque agentes penitenciários em número suficiente para poder resolver a questão do Estado. Mas o mais grave é o que eu vou falar agora, porque até mesmo o sistema prisional falido não é privilégio de Fortaleza, não, é todo o país. E eu estou falando aqui como presidente da CPI do sistema prisional, que apuramos que o sistema está totalmente desmoralizado, fracassado, e que nós precisamos urgentemente encontrar uma solução para esse grave problema. O governo federal cruza os braços. O DEPEN, que é onde tem dinheiro, não repassa suficiente para que os estados possam construir novos presídios. O DEPEN só tem sob sua responsabilidade 5 presídios federais. E eu já propus, e mais uma vez aqui, usando essa tribuna, eu quero dar uma dica para o ministro da Justiça. Por que não pega para esvaziar os presídios dos estados? Crime federal. Quais são os crimes federais? Descaminho, tráfico de drogas, contrabando de armas. Esses crimes coloque para cumprir nos presídios federais. Já vai desocupar uma boa parte dos presídios dos estados. Mas não! O que é que acontece? Diante de uma política irresponsável de desencarceramento, que é patrocinada pelo Poder Judiciário, que é o grande responsável por esse caos que a gente vive na questão dos presídios brasileiros, porque se solta muito mais do que se mantém preso. Essa política está condenando à morte os nossos filhos. Essa política irresponsável dos juízes quererem desencarcerar presos condenados está jogando na cidade verdadeiros bandidos. Aí não sabe por que a violência está aumentando. Voltamos a Fortaleza. O que é que eles estão fazendo? De dentro dos presídios, eles estão comandando ataques a ônibus, estão incendiando ônibus, deixaram o deputado Darciso Peronde, deixaram um carro com 13 quilos de dinamite próximo da Assembleia Legislativa do Ceará. 13 quilos de dinamite. Isso já chega a ser comparado com terrorismo. Imagina se aquilo explodisse. Mandaram, olha a audácia dos bandidos presos, mandaram bilhetes para o governador dizendo o seguinte: se o senhor não retirar o bloqueio dos celulares, nós vamos transformar essa cidade no inferno. Começaram incendiando ônibus, depois incendiaram quartéis, metralharam delegacias. Isso é um total desgoverno. Isso é o crime organizado assumindo o comando, assumindo o governo. E lamentavelmente o governador não reage com a sua força policial. Bom, no frigir dos ovos, além desses ataques todos, mataram 20 policiais. E as ameaças continuam. Disseram para as operadoras: se vocês bloquearem os telefones celulares do presídio, nós vamos incendiar as torres. Incendiaram 4 torres. Gente, isso está acontecendo em Fortaleza. É, agora? Agora. Ontem, hoje? Não, a madrugada de ontem teve mais. Isso está acontecendo em Fortaleza, a 5ª capital do Brasil.
Imaginem vocês, né, nos rincões desse país, como é que não está o crime organizado. Então, já falei demais, eu queria apenas que fosse registrado na Voz do Brasil e nesta casa, para que seja divulgado, que é lamentável essa posição de omissão, covardia, incompetência das autoridades brasileiras para enfrentar o crime organizado, que estão presos, imagina se estivessem soltos. Então, eu voltei de lá ontem, de Fortaleza, e voltei assim... Deprimido. Eu sem brincadeira, numa decepção, porque o país tem que ter jeito, gente. E aí, Darciso Peronde, Vossa Excelência, que é um crítico como eu, este é o legado que o governo do PT, nos últimos 13 anos, esqueceu as políticas públicas, porque combate-se a violência e a criminalidade com políticas públicas. Não é só a polícia, não. Polícia atua nos efeitos da violência. As causas devem ser combatidas pelos governantes. E quais são as causas da violência? É a falta de educação, é a falta de lazer, é a falta da família, é a falta vamos dizer assim, de políticas públicas que venham beneficiar o povo brasileiro, e especialmente aqueles que estão voltados para o crime, porque ir por crime é escolha, e já que escolheu ir por crime, o governo tem que ser duro. Cadeia não é feita para recuperar ninguém, não. A cadeia foi criada para aquela pessoa que foi presa pagar pelo crime que cometeu. Agora, dentro das finalidades, você pode inserir a recuperação, a ressocialização e a reintegração. Mas a regra é que matou, roubou, estuprou, ele tem que pagar sim pelo crime que ele cometeu. Não, evidentemente, dentro desse contexto que eu estou falando, que é um verdadeiro depósito de pessoas humanas. Agora, não me venham secretários de justiça tratar o bandido como bonzinho, porque não são bonzinhos, não. Se eles estão lá, é porque cometeram o crime. Então, fica aqui esse meu protesto e essa minha indignação com o que está acontecendo em Fortaleza, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, e etc., por incompetência total das nossas autoridades. Muito obrigado.